A paz do Senhor, irmãos, que alegria estar aqui neste dia para que o Senhor possa falar conosco, não é mesmo? Nossa alma tem sede da palavra de Deus, a nossa alma anseia pela presença de Deus e eu acredito que você e sua família está aí ansiosa para ouvir o que o Senhor quer falar conosco neste dia, não é mesmo? Feche os seus olhos aonde você estiver aí, fale com o Senhor, peça para que Ele possa, Ele mesmo, o Espírito Santo de Deus possa te tocar, possa ir até onde você está e realizar algo novo nesse dia. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós te louvamos e nós te agradecemos por esse grande privilégio, Senhor, de podermos ir até os nossos irmãos, ó Deus, sendo, ó Pai, canais do Senhor. Ó Deus, muito obrigado por esse grande privilégio e, ó Pai, entrego diante do Senhor a casa de cada um, ó Deus, que está neste momento ouvindo essa palavra. Senhor, guarda-os e livra-os de todo mal, meu Senhor e meu Deus, em nome de Jesus. Que seja abundante a tua paz, ó Deus, porque uma alma, Senhor, se ela não está em paz, ela não consegue ouvir a voz do Espírito Santo. E eu quero declarar, ó Deus, que todos aqueles que estão junto comigo agora, Senhor, estão, ó Deus, atentos à tua voz, atentos à voz do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, queridos? E hoje eu quero dizer algo que eu acredito que você já tem ouvido alguma vez. Você já ouviu que você é muito especial? Você já ouviu isso? Eu tenho certeza que você já ouviu algum dia que você é especial. E se você nunca ouviu isso, eu quero dizer agora que você é muito especial. O nosso Deus te fez, o nosso Deus te formou. Lá em Gênesis está relatado isso, que o Senhor te fez, que o Senhor desejou que você viesse aqui para esta terra. São tantas as palavras dentro da Bíblia, escritas na Bíblia, de que somos especiais, de que o Senhor nos deseja, que somos raça eleita, que somos a menina dos olhos de Deus, que somos feitos à sua imagem. São tantas as palavras, não é mesmo? Eu acredito que uma pequena busca ali, dentro da palavra de Deus, você vai achar muitas coisas. Você vai achar muitos textos bíblicos indicando isso. Não é mesmo? Nós somos filhos, que nós somos herdeiros. Não é mesmo? Olha como você é especial, como o Senhor te fez especial. E hoje, neste dia, eu quero falar sobre algo também muito importante. Eu quero falar algo que realmente embasa muito a palavra do Senhor, sobre um princípio. Todo princípio ele é uma base, todo princípio ele é um alicerce. Quando nós falamos de princípios, nós podemos pensar em algo que está ali embasando, tá bom? E eu quero falar sobre um princípio. Esse princípio é o da individualidade. E você pode pensar assim, mas o que será que é esse princípio da individualidade? Esse princípio da individualidade diz respeito às suas qualidades, aquilo que o Senhor fez em você que é especial, que te deixa especial, não é mesmo? Não é isso que nós estamos falando? Então, todo esse princípio da individualidade, ele aponta para que você entenda que não há ninguém igual a você. Não é mesmo? Você já encontrou aí pela rua alguém fisicamente igual a você? Não, né? Talvez nós possamos ter amigos que falam a mesma língua, como dizem aí, né? Mas também tem algumas ideias diferentes, não são totalmente iguais.
E a cada momento que nós podemos pensar nisso, nós podemos perceber como nós temos características que só existem em nós mesmos. Certinho? E nisso tudo há uma maravilhosa beleza. Você entende que na individualidade há uma beleza. Quando nós olhamos para as pessoas, vemos que elas são tão diferentes, nós vemos uma beleza nisso. E, queridos, quero só fazer aqui uma reflexão com vocês. Quando eu falo sobre a individualidade não está ligado ao individualismo, né? A atitudes individualistas. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou dizendo para vocês que nós somos especiais, que nós temos qualidades especiais, características especiais, mas não quer dizer que nós somos individualistas, que quer dizer outra coisa, né? Não, nós dependemos uns dos outros, nós precisamos uns dos outros, né? E por isso, o princípio de individualidade, ele está completamente ligado a um outro princípio, ao princípio de união. Você já percebeu isso? Como é importante nós estarmos unidos, como é importante nós agregarmos, congregarmos, como nós sentimos falta, não é mesmo? De estarmos juntos na igreja, de louvarmos juntos, de estarmos juntos, de andarmos juntos dentro do ministério, você que anda com o seu grupo no ministério, não é mesmo? Eu tenho certeza que você tem sentido falta dos seus companheiros de ministério. E isso diz respeito ao princípio de união. E então, irmãos, nós somos especiais, porque há uma essência em nós, uma essência de Deus em nós. E o Senhor é o ser, nosso Deus, Ele é o mais criativo, né? É aquele que nos fez com tantas peculiaridades, com tantas características diversas, não é mesmo? Algo totalmente especial o Criador imprimiu em nós. E essa individualidade, ela é potencializada quando nos unimos, quando estamos em comunhão com os irmãos. E aí aponta para o princípio de união que eu falei agora mesmo. Não é mesmo? Raríssimas são as exceções ali nos relatos bíblicos que as pessoas andavam sozinhas. Isso porque quando andavam sozinhas, quando faziam as coisas sozinhas, era porque havia também um propósito, né? Mas raríssimas as exceções. As histórias bíblicas, elas acontecem em meio a muitas pessoas, a várias pessoas, né? E nós vamos voltar um pouquinho ali na minha fala do início, quando eu disse que nós somos especiais, não é mesmo? Que nós temos algo muito especial do Senhor em nós temos nossas próprias características. E eu quero que você agora pense um pouquinho sobre isso. Eu quero que você tenha certeza que existe algo em você, que o Senhor imprimiu em você, que é especial, que o Senhor deseja que você tenha isso, que você desenvolva isso. Você pode até estar pensando assim, não, mas eu não tenho algo tão especial assim, não, mas acho que não é possível. Eu faço o que a grande maioria faz, eu faço o que eu aprendi. Mas eu quero que você agora, se você quiser até pausar esse vídeo, se você quiser até parar um pouquinho aí para você pensar, até para que o Espírito Santo possa falar com você, possa ministrar sobre a sua vida,
sobre a sua individualidade, sobre aquilo que o Senhor imprimiu só na sua vida. E eu queria que você pensasse um pouquinho sobre isso. Pensasse o quanto Deus te ama e o quanto o Senhor deseja também de você algo, não é mesmo? E este algo, queridos, você sabe fazer muito bem. E é algo que está aí dentro do seu coração. Algo muito especial. Que talvez para você seja fácil fazer, que para o outro não seja tão fácil assim. E eu quero que você esteja pensando nisso. E o que Deus então te fez de tão especial? No que Deus te colocou, o que Deus colocou nas suas mãos de tão especial? O que você faz com tanto esmero? O que você faz que você sente no seu coração que aquilo é para o Senhor? Essa é a individualidade que o Senhor imprimiu no seu coração. Essas são as habilidades que o Senhor imprimiu sobre você, que o Senhor esculpiu em você. É muito lindo, não é mesmo? Mas eu quero que você preste atenção agora. Toda a sua individualidade, as suas habilidades, tudo aquilo que o Senhor colocou em você, elas só prosperarão se elas apontarem para um fim. Se elas não forem esse fim, mas elas apontarem para esse fim. Toda a sua individualidade, ela é o meio, ela é o canal, ela não acaba em si. Você não é especial e tudo para por aí. É isso que eu quero que você pense hoje. Eu fiz você pensar até agora em tudo aquilo que você é especial, em tudo aquilo que o Senhor imprimiu na sua vida, em tudo aquilo que o Senhor tem para que você realize nessa terra. Mas e aí? Tudo isso, meus queridos, deve apontar para algo. Deve apontar para o Mestre Jesus. Deve apontar para aquilo que o nosso Deus, nosso Senhor Jesus, que andou nessa terra, aquilo que Ele nos ensinou, né? Jesus nos ensinou. E o que mais o Senhor nos ensinou foi servir. Jesus foi aquele que serviu. Em vários textos bíblicos, em várias passagens, isso é nítido, isso salta aos nossos olhos, né? Lá nos evangelhos, Ele mesmo, o Senhor Jesus diz que o Filho não veio para ser servido, mas Ele veio para servir. Ele mesmo diz isso. Ele mesmo relata que Ele veio para servir. E todo o plano e o propósito, toda a individualidade de Jesus, ela tinha um propósito em servir. Você entende isso? Eu quero que você comece a pensar assim, dessa forma agora, né? Jesus trabalhou aqui nessa terra. Jesus, Ele tinha toda a sua individualidade. Jesus pelejou aqui nessa terra em favor de nós, de mim e de você. O Senhor Jesus veio aqui nessa terra e nos serviu com o seu corpo, com o seu espírito, com a sua verdade, com a sua obediência. E, queridos, estudando um pouquinho mais sobre isso, eu percebi que
Servir quer dizer também ter utilidade. E isso é tão lindo, não é mesmo? Servir significa ter utilidade. Quando eu li isso, queridos, para mim fez todo sentido. Todo sentido. Porque a nossa individualidade cumpre o propósito de Deus nessa terra quando ela tem uma utilidade. Não é mesmo? Para quê? Qual o propósito? De eu fazer assim, de eu não fazer assim? De nada adianta, queridos, nós só sabermos que somos especiais, sou amado pelo Senhor, tenho as minhas habilidades, tenho o meu chamado, tenho o meu ministério, mas nós temos, meus amados, essa individualidade, mas ela precisa apontar para o reino. A nossa individualidade, ela é um canal, ela é o meio para o fim, para chegarmos onde o Senhor quer que nós cheguemos. Amém? Isso é lindo, não é? Porque isso traz para nós um sentimento de sermos úteis na mão do Senhor, não é? De podermos contribuir aqui no reino, aqui nessa terra para o reino do Senhor, não é? Fazer com que o céu seja mais povoado, não é mesmo, meus queridos? E olha que interessante, eu estava pensando sobre isso e a minha mente andou por algumas histórias bíblicas, alguns exemplos que eu quero dar aqui para você, e você vai perceber como fica nítido o princípio da individualidade, né? Junto com o princípio da união, porque como eu falei anteriormente, o princípio da individualidade, ele é potencializado com o princípio da união, e você vai ver isso aqui, o cumprimento da vontade do Senhor, ele é muito mais excelente quando nós identificamos todas essas coisas. Preste atenção, olha. Desde a concepção, Moisés, você já ouviu a história de Moisés? A história de Moisés está lá no livro de Êxodo. Comece a ler o capítulo, lá o livro de Êxodo, e ali no capítulo 7, pega lá sua Bíblia, no capítulo 7, começa a falar sobre Moisés indo falar com o faraó. Você lembra disso? Leia aí na sua Bíblia, pegue aí a sua Bíblia. Êxodo capítulo 7, é quando Moisés, ele vai sozinho falar com o faraó? Leia aí. Não. Moisés, ele vai com seu irmão Arão, porque Arão, ele tinha uma individualidade, ele tinha uma habilidade no falar. Então, Moisés ouvia ao Senhor, instruía o seu irmão Arão, e quem falava com o faraó era Arão. Olha aí, nós vemos nitidamente o princípio da individualidade potencializado com o princípio da união, não é mesmo? Quando nós entendemos a nossa individualidade, tudo fica muito mais poderoso nas mãos de Deus quando nós também nos unimos, potencializamos essa nossa individualidade. Mas existe uma outra história. Você já ouviu falar na história da rainha Esther? Já ouviu falar nessa história? Tem um livro na Bíblia de Esther. É lá no Antigo Testamento, no começo da Bíblia.
Leia toda essa história. São poucos capítulos. Se você ainda não leu, eu te incentivo a ler todo esse livro de Esther. É maravilhoso, ele fala muito ao nosso coração. E Esther foi uma moça que tinha uma individualidade, não é mesmo? Esther era linda, uma moça bonita. E a beleza foi a individualidade que ela precisava para cumprir com o propósito de Deus. Você entende isso? Ela foi escolhida ali por aquele rei porque ela era bonita. Então, Esther precisava ter essa individualidade como meio, como um canal, para que ela cumprisse com a vontade do Senhor. Você entende isso? A beleza de Esther foi uma individualidade para que ela cumprisse o que o Senhor desejava para o seu povo. Mas Esther estava só? Esther estava só. Não, né, amados? Você leu aí, não é? Está escrito aí na sua Bíblia? Ela tinha o tio Mordecai. Ela tinha todo um povo que jejuou com ela, que estava ali embraçando com ela. Você entende, meus amados, que nós precisamos uns dos outros por muitas ocasiões para cumprir com o chamado do Senhor. Muitas vezes a nossa índole, não é mesmo? A nossa carne, o nosso eu deseja fazer tudo sozinho, fazer do nosso jeito, fazer as coisas como a gente bem entende. Eu ouvi a Deus, eu vou fazer. Muitas vezes nós ouvimos a Deus só um pouquinho. Não estou dizendo que você não ouviu a Deus, mas por muitas vezes, por muitas ocasiões, o Senhor quer que nós estejamos junto dos irmãos e realizando todas as coisas para que a nossa individualidade seja potencializada, não é mesmo? E aí, meus amados, tem uma outra história. Se você for olhar para toda a Bíblia, pode olhar, feche os seus olhos aí, comece a imaginar as histórias bíblicas. Você vai perceber que as pessoas estavam pelo menos com mais uma pessoa, não é? Paulo estava ali uma hora com um, uma hora com outro. Mas Sansão também foi um homem que era forte fisicamente, tinha ali os seus cabelos compridos, não é? Tinha ali uma característica ali física que chamava atenção. E Deus foi da vontade do Senhor usar toda essa individualidade de Sansão para que ele cumprisse ali com o plano e o propósito do Senhor. Não é mesmo, meus amados? E são inúmeros, né, os exemplos que nós temos dentro da palavra de Deus. E eu quero que você pense nessa perspectiva agora. Pense nessa perspectiva. Deus te fez com corpo, alma, espírito e com um propósito a ser realizado nessa terra. Nós servimos ao mesmo Deus de Moisés, de Esther, de Sansão. Nós servimos ao mesmo Deus. E o Senhor te fez também com uma individualidade, com algo que só você tem. Só, meu amado, que nós somos especiais e as coisas não podem parar por aí. Nós somos especiais e nós precisamos realizar algo para o reino. Pense sobre isso. Você já pensou agora sobre
a sua individualidade nesse tempo de pandemia, nesse tempo em que nós estamos passando, nesse tempo que muitas vezes é tão atípico, mas a nossa individualidade, meus amados, pode ser a chave para muitas portas que podem ser abertas nesse tempo. Será que a sua individualidade está apontando para o reino nos tempos de hoje? Porque, meus amados, mesmo aqui hoje eu falando sobre o princípio da união, não é? E eu falei aqui das pessoas se unirem para que a nossa individualidade seja potencializada. É porque a individualidade ela está ligada à união. Eu não poderia deixar de dizer isso. Mas eu tenho certeza, meu amado, que hoje existe algo que o Senhor tem na sua vida para esse tempo de hoje. Para esse tempo de 2020. E que esse ano de 2020, ele não seja lembrado só com tristeza, só com desgraça, porque naturalmente ele vai ser lembrado assim. Ele vai ser um ano que ninguém mais vai querer se lembrar dele, eu acredito. Mas, meus amados, nós podemos fazer a diferença nesse tempo. Você pode fazer a diferença nesse tempo. Você pode ser guiado pelo poder de Deus na sua individualidade, naquilo que só você sabe fazer, para que haja redenção, para que o reino resplandeça nesse tempo. E eu quero dizer para você, meu amado, que não é tempo de parar, não é tempo de retroceder, não é tempo de ficar olhando para trás, de se lamentar, mas é tempo, meus amados, de buscarmos um fortalecimento no Senhor e buscarmos o propósito do Senhor para esse tempo. Não é hora de parar. Eu quero dizer para você, não é hora de parar, não é hora de retroceder. Nada saiu do controle das mãos de Deus, tenha certeza disso. E você precisa entender todas essas coisas e que nós fazemos parte disso. Você foi trazido para essa terra nesse tempo. Não é possível que não tenha um propósito. E eu quero declarar, meu amado, que existe um propósito para você estar aqui nessa terra, nesse tempo. Hoje, nesse tempo, o que Deus requer de você? O que será que Deus requer de nós? Existe um caminho que o homem carnal, o homem natural, ele faz naturalmente, que é o quê? Olhar para si, olhar para dentro de si, olhar para suas próprias necessidades, olhar para o eu, não é mesmo? Mas, queridos, Jesus, ele aponta para o oposto disso. O nosso Mestre Jesus, aquele que veio nesta terra para servir, ele aponta para o contrário de tudo isso. Lá em primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, eu quero que você abra a sua Bíblia agora. É Pedro falando. E Pedro declara assim: vocês, porém, são geração eleita,
sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja esse texto, meus amados. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Esse faz toda a diferença para nós aqui hoje. Nós somos especiais, nós somos escolhidos do Senhor para. Aqui no texto diz que é para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Existe um para no meio desse versículo. E eu quero trazer esse para você hoje, esse propósito para você hoje. Eu quero que você não tenha dúvidas de quem você é para o Senhor, daquilo que o Senhor imprimiu na sua vida, daquilo que o Senhor depositou sobre você. Mas existe um existe um propósito, existe algo que o Senhor quer realizar através da sua vida nesse tempo. Você é muito especial. Você é único. O Senhor te fez com lindas habilidades, formosas habilidades, belas habilidades, para que você seja guiado por Ele para realizar algo exclusivo que só você vai realizar aqui nesta terra. O Senhor tem te chamado nesse tempo. O Senhor tem desejado que você realize. Talvez você possa pensar assim: mas o que eu posso fazer nesse tempo? Não podemos ir para lugar nenhum, não podemos fazer nada. Talvez para você seja algo simples, muito simples. Mas o nosso Deus é simples. O nosso Deus é simples. Talvez seja, meu querido, um abraço nos seus filhos, no seu cônjuge. Talvez seja uma reunião em família. Talvez seja algo que há muito tempo você não faz ali no seio familiar. Talvez seja algo que você precisa escrever ali naquele caderno que você já deixou de escrever há muito tempo. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo aí tem um caderno que há muito tempo você deixou de escrever. E o Senhor te chama hoje para que você escreva. Volte a escrever o que Ele diz para você, quais são as direções que Ele tem para você. O Senhor quer te vivificar nesse tempo. Quer te dar vida para que você resplandeça, para que você seja um canal de vida também. E eu quero te abençoar aqui neste dia,
porque a vontade do Senhor é boa, perfeita, agradável. O Senhor tem sonhos bons, tem desejos bons para nós. E não importa de que forma nós estejamos hoje, essa é a verdade de Deus para você hoje. Amém, queridos? Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar, ó Deus, diante do Senhor, esta casa, Senhor, este lar, esta vida que esteve me ouvindo até agora. Senhor, eu clamo que a Tua bênção, Senhor, o alcance. Ó Deus, eu clamo ao Senhor, ó Deus, por uma porção especial sobre esta casa, sobre esta vida. Senhor, Tu conheces, ó Pai, cada um, ó Deus, que esta palavra alcançará, ó Deus, e o Senhor sabe, ó Deus, o que necessita esse coração, o que precisa essa vida. Senhor, em nome de Jesus, que, ó Pai, a Tua boa mão, Senhor, venha sobre essas vidas, que o Teu Espírito Santo continue essa ministração, continue essa palavra. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo, eu libero para prosperar, ó Pai, cada um dos Teus filhos que ouviu essa palavra, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? E eu queria pedir para você que estivesse fazendo um comentário aqui, neste vídeo, faz um comentário, coloca ali o que Deus falou com você, coloca ali qual é a sua habilidade. Eu vou ler todos os comentários, como eu tenho sempre lido os comentários, tenho conversado com as pessoas que fazem os comentários quando eu venho aqui pregar. Então escreva ali. Eu quero ouvir também agora de você. Ok? Que Deus te abençoe e grande seja aquilo que o Senhor vai realizar na sua vida. Creia nisso. Amém? Deus abençoe.